Vou explicar como eu fiz esse projeto, que ele vem do tutorial da Side Effects, de como criar como se fosse peças de Lego animado. Primeiro passo, vamos falar do HDA que eu criei, que eu aprendi nesse exercício. Então, o objetivo do exercício é aprender a usar o HDA, e daí para isso a gente cria essa ferramenta. Que essa ferramenta faz, o primeiro passo dela foi criar uma peça de Lego. Então tem um box, depois coloca extrude, depois muda o shape, coloca outro extrude embaixo, muda de novo, e pronto, uma pecinha de Lego. E daí vira um grande copo de points. Então o objeto que está em cima, baseado nos pontos, vira pecinha de Lego. Mas para ir a pecinha de Lego, vamos subir aqui. Tem aqui em cima o HDA. Então está recebendo input 1 e a geometria de teste. A geometria de teste foi o rubber toy, pode ser alternado de um para o outro. O primeiro elemento que tem aqui é o match size, para colocar o objeto acima do grid. Depois separa em duas linhas paralelas, mas a primeira é transformar o objeto em pontos. Depois aplicou uma cor nesses pontos, attribute color, eu usei a cor vermelha, que é uma cor padrão, mas e daí vem essa outra linha. O que nessa outra linha faz? Tem um atribute VOP, que dentro desse atribute VOP ele altera o CD. Então, como ele altera o CD, que seria a cor, aqui tem o texture, ele vai receber as coordenadas do OV e ele vai receber uma imagem, que é a textura. E aí, com isso, ele sabe o que é o V, ele sabe o que usar de mapeamento, e ele passa essa informação para o atributo CD, que é o atributo da cor. E daí, já que a UV ela é aplicada no vertex e a gente vai aplicar a cor nos pontos, então a gente tem que usar um atributo promote para passar o CD do vertex para os pontos. Então, tinha CD aqui, já tinha um CD nos pontos. Pronto, tá com PIN. Beleza. Então tinha a cor aqui no vertex e tem que jogar aqui nos pontos. Beleza, nessa ferramenta acontece isso. E daí promoveu o atributo. Então o que vem aqui dos pontos, ele vai passar a receber a cor desse daqui. E com isso tem um switch, que daí eu escolho o que alterar, ou ele vem vermelho, ou ele vem aplicado a textura. E agora esse passo aqui é para fazer a animação, então ou posso deixar aqui no 0 estático, ou deixo aqui no 1, e ele vai animar. E para fazer essa animação, teve que reorganizar os pontos, usou o sort para organizar os pontos pelo eixo Y. Então, os pontos que estão embaixo tem a numeração menor, e ele vai subindo a ordem dos pontos por numeração mais alta, quanto mais acima for no eixo Y. E daí eu usei um atribute range para criar a animação, que segundo esse atributo que ele está fazendo, ele vai pegar a numeração do ponto, vou colocar uma expressão aqui,
e daí pelo frame que está -1 ele vai multiplicar por esse slide que eu criei em cima lá no HDA e vai animar. E vai animar principalmente pelo $F, que é tipo o frame atual -1 multiplicado pelo slide. Então, de acordo com como eu passo com os frames, a seleção vai mudando até ficar tudo selecionado. E daí cria esse grupo, daí para ele se tornar algo aplicável, usa o Blast, e daí com o Blast ele vai deletar o que é do grupo. Eu inverto ele, porque senão ia ser assim, ao contrário do que eu queria. Então deletar não selecionados, para começar de baixo para cima. E daí sim, o Copy to Points. E daí agora a gente tem as pecinhas de lag do lado esquerdo, com a forma que eu quero aplicar no design que eu quero aplicar, que é aqui no Hubtoy. Daí eu coloquei um material aqui. Eu fiz 2 vezes ele, uma vez usando o principal shader e outra vez tentando com o material X. Você tem um material aplicado e um output. Bem, então aqui eu já posso voltar a dar um lock. Beleza, daí minha ferramenta está de novo fechada, funcionando direitinho. Então aqui tem a geometria de teste. Aumentei um pouco o tamanho para ver o HDA funcionando. Mas daí a versão que eu fiz, vou pegar essa outra geometria que eu gosto, a raposinha, mudei ela de novo. E agora sim, eu usei meu HDA para testar se está funcionando. Selecionei ele para importar a textura. Então aqui poderia ser o Hubtoy com a textura da raposa. Poderia mudar aqui para tentar puxar a textura do Hubtoy. Ou usar a cor pré-selecionada. Então Custom Shape, a textura que eu gosto, e esse slide aqui é o que eu tinha falado antes da animação. Então a animação está com essa velocidade. Se eu deixasse em 10, dá para ver que ela construiria bem mais lento. Aqui tá a raposinha. Coloquei uma câmera. Usei um Invert Light. E exportei usando o Mantra mesmo. Daí depois eu compus usando o Nuke também, versão não comercial. Agora por parte do Nuke. Eu filmei aqui com o celular mesmo a fachada do prédio. Coloquei um reformat aqui para mudar a resolução, para não ser muito alto. Esse shuffle para certificar para desligar o alpha. E usei o camera track para traquear os pontos. Não precisa de point cloud, o skyline render. E aí traqueou, e daí vamos lá, tem a raposinha aqui que eu exportei. Exportei em PNG do Houdini. Usei um promote para não multiplicar o alpha. Uma correção de cor. Light wrap para
compor melhor. Multipliquei, switch, drop shadow e apliquei espacialmente como se fosse um card. Fazer transform GO para aplicar no plano 3D. E daí linkei ele com a cena para ficar traqueado. E esse resultado aqui. Acho que melhor para ver como eu montei seria habilitando e desabilitando. Então, promote, uma pequena correção de cor, nem dá para ver o resultado. Aqui, se não tivesse ficado erode, ia ficar assim. O Light Wrap ajuda a parecer que o objeto está na cena. Multipliquei de novo. Tem um switch aqui para dizer com sombra, então sem sombra. Com sombra. Daí o card para aplicar no espaço 3D. Um regrain para tentar colar mais a imagem. E já como estou usando a versão de estudo do Nuke, a não comercial, uma das exigências é o tamanho. Então resumo o meu tamanho para poder usar o FrameWrite e poder exportar. E é isso aí, foi assim que eu fiz esse projeto.